Inclusive o Malvino Salvador, que faz o papel do pai, né, da Paulinha, ele fez uma pergunta também para o senhor. Fala, Malvino. Eu gostaria de saber se existe algum mecanismo de prevenção para essa doença e se é fácil de detectá-la através de algum exame com antecedência, mesmo que você não saiba que você tem essa doença. É isso. Obrigado. Pois é, isso a gente fala em prevenção secundária. Por exemplo, câncer de colo de útero não dá para evitar de ter, mas dá para fazer um diagnóstico muito no início, aonde a pessoa fica totalmente livre da doença. No lúpus também se fala em prevenção secundária do desenvolvimento da doença. Então, se eu tenho uma doença autoimune na família, ou seja, 25% das pessoas com lúpus têm, O quê, doutor? tipo doença da tireoide, por exemplo, tireoidite Hashimoto, artrite reumatoide, dermatomiosite, esclerose múltipla, doenças autoimunes. Se a pessoa tem uma doença dessa, ou seja, 25% Na família. 25% das pessoas com doença, com lúpus, tem uma pessoa com autoimunidade na família. 8% das pessoas com lúpus tem também um parente com lúpus na família. Então, se eu já tenho essa susceptibilidade maior, eu já fico mais atento. Está aí a história da Angelina Jolie, nessa coisa da mastectomia, onde ela tinha alto risco de desenvolvimento da doença, ela fez um impedimento do desenvolvimento. Quando a gente tem o diagnóstico de lúpus, a chance maior não é de evitar, mas sim de diagnosticar no início. Se todo o Mas clínico tem um geral... exame que faça? Qual é o exame? Que é isso que o Malvino perguntou, que eu acho que é A fundamental. gente quer um exame mágico, mas esse exame não tem. E é um risco até quando se diz, eu fiz o FAM. E quando a gente viu a entrevista que é o da Lady FAM, Gaga, doutor? o FAM é a pesquisa do anticorpo antinuclear, ou seja, fator antinuclear. E esse é um tipo de distúrbio imunológico. O risco disso é a gente admitir que a pessoa tem lúpus por ter um FAM positivo. E o FAM, ele é presente na população. A Lady Gaga falou desse FAM? Ela falou que ela tem lúpus, mas não teve os sintomas. Ela não tem lúpus, ela tem o FAM positivo. O FAM positivo, o que é? É um exame que representa o distúrbio Essa sigla imunológico. quer dizer o quê, esse Fator antinuclear, ou anticorpo antinuclear. O anticorpo são aqueles anticorpos que atacam os órgãos. Tá. Então, se a gente tem um anticorpo que ataca o núcleo da célula, que é exatamente isso que acontece no lúpus, ele é um exame esperado em quem tem lúpus. O problema é que 20% da população pode ter FAM positivo, sem ter a doença. Imagina que loucura. Mas essa pessoa que tem, vamos lá, FAM positivo, se fizer um exame, ela tem propensão a, se tiver uma tuberculose, por exemplo, uma doença mais séria, que o organismo esteja debilitado, esse FAM acorda, essas células acordam e podem provocar o lúpus. Tem sentido, mas o número de pessoas que tem FAM positivo, principalmente se os títulos, os valores forem pequenininhos, eles não representam absolutamente nada de risco. E a gente pode criar um certo pânico, dizendo, eu quero fazer um FAM para saber se eu tenho esse risco. Não é verdade. A gente não deve fazer, porque isso não representa um risco, exceto se os títulos forem muito altos. Mas a gente teria que fazer todo mundo para saber se é alto ou baixo. O mais importante, talvez respondendo a pergunta, seja saber que existe um distúrbio que pode se manifestar, uma doença, que pode se manifestar por manchas na pele, cansaço, febre, dor nas juntas, que é muito importante. E se a pessoa já ouviu falar que existe lúpus, ou que teve quando toma sol, surge uma manchinha no rosto que não surgia, ou que o sol passou a incomodar muito, porque isso é muito característico de quem tem lúpus. De todos os fatores ambientais, a irradiação ultravioleta é mais importante. Quer dizer, que se de repente você toma sol, nunca teve manchas assim. E de repente o sol passa a manchar, mas não uma mancha de tempo, uma mancha que aparece quando toma o sol. É como se a pessoa tolerasse menos o sol. A pessoa não aguenta mais ficar na praia ali 2, 3 horas, ou não aguenta caminhar no parque, ou não aguenta levar o filho na escola numa caminhada de 20 mancha a minutos. pele. Mancha e sente às vezes ferida, e às vezes sente cansaço, às vezes tem febre. Parece que a pessoa adoeceu pela irradiação ultravioleta. E não é só o sol, é a claridade. Isso é também importante caracterizar. Basta, mesmo na sombra, tem luz solar, tem irradiação. Nossa, tem quem claridade. vive nessa luz aqui, então, também teria um problema. É uma luz fluorescente. E é forte, tem pra vários, também. por horas, diariamente. E aí tem as lâmpadas de LED, que não tem esse tipo de radiação, são economicamente melhores e ecologicamente também melhores. Mas no lúpus, as lâmpadas devem ser idealmente LED ou iluminação indireta.
Mas vamos voltar à história lá do diagnóstico. Se a gente tiver a população atenta, como, por exemplo, vamos voltar à história da tosse para tuberculose ou do câncer do nódulo de mama. Vá fazer o preventivo. Examine a mama, falta autoexame, documente se tem o nódulo. Então, e no preventivo do lúpus eu faço o quê? Se tiver qualquer sinal de mancha quando sai no sol, cansaço, dor nas juntas, procure um médico, ou que vão se somando. Um dia tem uma coisa, outro dia tem outra. Então, não deixe para procurar muito depois. E sim, principalmente se tiver uma história familiar. Tem uma faixa etária que isso acontece mais ou não? Tem, isso é uma outra coisa bacana. O lúpus está relacionado à produção de estrogênio principalmente. Ora, estrogênio na mulher que menstrua, né? Então isso vai desde a puberdade, mulher jovem, da puberdade até a menopausa. Tá. Quando entra na menopausa, há uma queda da gravidade e da frequência de lúpus. E na criança também, né? A Paulinha ali, que está entrando na adolescência, pré-adolescente, ela está num grupo que também tem lúpus, aliás, desde pequenininha, mas é menos frequente. Então, tem a idade propensa, né? É mulher. Usa anticoncepcional, porque a maioria dos anticoncepcionais tem estrogênio. Fuma. O cigarro é um fator precipitante, é um dos mais importantes fatores ambientais, que não é o genético, né? Então, dos 3 mais importantes, a gente fala irradiação ultravioleta, tabagismo e uso de anticoncepcional com estrogênio. Então, se a pessoa já tem esses 3, ela sabe que isso pode fazer mal para ela, por exemplo. E tem os outros sintomas associados? Por favor, melhor ir ao médico e dizer, olha... Escuta, doutor, será que eu tenho lúpus? Será que isso tem algum sentido? E aí o médico ele pode, por um exame simples do hemograma, levantar a hipótese, onde há uma queda do número de leucócitos, onde há algumas alterações, às vezes, nas plaquetas, como na dengue, por exemplo. Mas é só um médico que pode fazer isso? Só um médico pode julgar. Ai, gostaria de ficar mais com o senhor, porque eu tenho certeza que tem muita pergunta. Acho que voltaremos nesse assunto, mas eu queria muito agradecer ao senhor pela sua disponibilidade para nos atender aqui hoje de manhã. E desejar melhoras, né, para as suas pacientes, que a gente conheceu aqui, mas principalmente para as pessoas que estão aí. Esperamos ter ajudado de alguma forma, né, você se prevenir ou ir se cuidar, né?